Shalom, shalom. Hoje estamos Erev Shabbos Kodesh, Parashah Vaikra, Sefer Hadash, Parashah Hadash. Mas o shiur de hoje é sobre uma introdução ao Talmud, né? Nekuda Rishonah, Kasher Ben Adam Rodse Limod Talmud. E o mais importante de tudo, a gente vai dar alguns adendos muito pertinentes, né? Os madrigot, né? Os passos para subir nessa Hassulá, nessa escada, antes de mais nada, né? Então, nós temos o que chamamos de Dere Eretz, que é o estado ético que a Yardut traz. O judaísmo e Yardut é essa questão de conexão, de estar consciente da presença de Kadosh Baruch Hu. Então, o importante é o Dere Eretz, a questão ética, hoje e sempre. Tanto Kasher Anachnu Medabrim עם אנשים מעם ישראל, גם באנשים הכל עולם. אנחנו שרינו לעשות הכל דברים עם דרך ארץ. מה אנחנו חושבים, מה אנחנו רואים, מה אנחנו מדברים עם דרך ארץ. Tudo aquilo que a gente for fazer, tanto para judeus como para o mundo, a gente tem que procurar sermos éticos, né? Isso nós aprendemos do próprio Abraham Avinu, que abriu tendas para acolher os peregrinos e procurou atender da melhor forma possível, e a gente tem aonde encontrar e aonde se basear no que chamamos de Pirkei Avot, a ética dos pais. É a primeira Mishnah Rishonah, aquele quem quer adentrar no estudo da tradição oral, em seguir os ensinamentos dos nossos sábios. Ele consta em muitos Sidurim, há no Tehillat Hashem, há em Sidurim, tanto Sefaradim como Ashkenazim. Vale a pena também, há livros próprios onde se comenta, e eu cito dois muito interessantes. Eu acho que eu tenho um aqui, Hechos de Nuestros Padres, né, Maaseh Avot do Haham, por exemplo. Eu vou apontar para vocês onde está aqui mais ou menos, vou mostrar aqui, entre os meus livros, do grande Hahan Haddad, na cidade de Beersheba, o grande Hahan Sefaradi. E um outro livro sobre Pirkei Avot que eu recomendo é tanto a tradução do Rambam como e também em hebraico, sobre o comentário de Rambam sobre o Pirkei Avot. Pois muito bem, então, para podermos adentrar no estudo do Talmud, da Mishnah, na verdade, da Mishnah ao Talmud, sempre verificando a Halachá, a gente tem que ter, eu digo a gente porque na verdade, como no Tahanun, nós, né, não é o Ani, mas é o Anarno. O Anu, o Anarno, não o Ani. Não sou eu, mas nós. Então temos que estar conscientes em relação a esse ponto. Então o Pirkei Avot traz esse primeiro princípio ético do que chamamos de Dere Eretz, né? Um caminho reto, caminho correto, que é um caminho de todo verdadeiro Talmid Chacham, de todo religioso, consciente ou não, e de toda aquela pessoa que busca fazer o bem, tem que buscar ter Dere Eretz. E após começar a fomentar essa força interna e buscar ser uma pessoa reta, ter boas midot, nós temos também, logo no início, no final do que chamamos de Korbanot, que são as oferendas, até uma correlação com a Parashah Vaikra,
O primeiro momento após as Korbanot, a gente varia um pouco de Nusa para Nusach. Nós temos Shlosh Eser Midot, de acordo com o Raham. Então, qual é essa ideia? São os 13 Midot, as 3 características positivas, e o 13 também encontrado em outras colocações, como os 13 princípios da misericórdia, os 13 pontos do fundamentos da fé, Yesodot HaTorah, né? Shlosh Eser e Ekarim, de acordo com o Rambam também. Então, o Talmud, agora adentrando sobre o Talmud, ele vem do hebraico de Lomed, Limud ou Melamed, ou seja, de estudar, aprender e repassar esse conhecimento. Então, receber, a gente tem Lekubel, Mekabel, estar consciente para poder receber. E para isso a gente tem que estar e preparar o nosso cli, nosso recipiente, para que não ocorra quebra do não quebra do recipiente, mas pelo contrário, para que ele se fortaleça, ou para que a gente possa receber esse manancial do conhecimento que é a Toires e ele caia no nosso cli e não caia fora. Para isso a gente tem que estar com o cli, ou seja, a consciência e o veículo para poder receber esse conhecimento pronto, né? Então, Der Eretz é uma das formas, e a gente tem 2 outras grandes fórmulas. A primeira pelo costume racídico e outra pelo movimento Mussar. Pelo conhecimento racídico, o nosso Rebbe traz que a gente tem, mais uma vez nós temos que aplicar a Levushim la Neshama, as vestimentas da alma, pensamento, fala e ação. Aquilo que a gente pensa, a gente vai querer falar, e aquilo que a gente fala, a gente vai querer fazer. Então, são formas de poder receber e repassar. Da mesma forma, Israel Salanter traz sobre Sharei la Neshama, os portões da alma. Isso também pode ser e dado às suas devidas circunstâncias a 2 dos grandes mestres Mekumbalim, Moshe Cordovero, Haim Luzzatto e o grande Ari Hakadosh Rabbeinu Sadik Zichrono Libraha. Entretanto, pelo movimento Mussar, o Sharei Kedushá, os portões da santidade, se referem àquilo que a gente logo entra em contato. Então, isso se refere a Sharei Enai, os portões dos olhos, da boca, dos sentidos, do sentir através do olfato, do escutar, e automaticamente do sentir, das emoções e, consequentemente, do Brit, né? O bom ou mau funcionamento do Brit. Então, no próprio Likutei Moharan, Rabbi Nachman de Breslov fala que ele tem uma fórmula para poder retificar o Tikkun Klali. É um Tikkun, é uma reparação geral para aqueles que fizeram mau uso do Brit, Lo Aleinu, e infelizmente fizeram Zerá Levatalá. E para que isso não ocorra e para que a gente possa aprender com isso e nos fortalecer, é importante fazer a sequência do Tikkun Hakli e saber que o Brit é uma santidade muito forte. Da mesma forma, aquilo que a gente sente, o Tanya traz que se você sentir raiva, você perde o teu conhecimento. Deus nos livre. A raiva está relacionada ao elemento, a forma desfavorável do elemento fogo ligada a Klipa Nogá. Assim traz no primeiro capítulo do Tanya. Então mais uma vez nós, Yardut, unidos, o que possamos fazer é tentar estabelecer parâmetros para quando vier um pensamento ou um sentimento, a gente saber como trabalhar e ter essa consciência de quem somos. Não fazer de uma forma mecânica, Deus nos livrou ser
como pessoas que vão sendo conduzidas por outras pessoas, Hasveshulen. Os olhos, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente vê, a gente tem que saber como receber ou filtrar para que não desenvolva desejos, Deus nos livre, ou estabelecer olhares impróprios para as pessoas, para as situações, etc. Da mesma forma, os ouvidos e a boca, para que a gente não possa escutar e nem fazer. Deus nos livre, Leshon Hará, como ensina nosso mestre Hafetz Haim, Zichrono Livrachá. Pois bem, com todas essas características que vão se fortalecendo para poder fortalecer o próprio Kli, entre o processo de aprender e ensinar, isso a gente tem uma correlação também com o próprio Shai Hudvei Muná, que é o segundo tomo vinculado ao Tânia, que o próprio Admor Hazaken, ele chega a pensar se ele deve começar com esse tomo ou se ele começa com os 53 capítulos. Então ele começa com 53 capítulos, mas nesse tomo tem o princípio da fé, da unificação através da fé. E isso vem através do Shema Israel, que é a essência da nossa crença da unicidade de Deus. Nessa crença, no Shema está ao te deitares, porque o dia, na verdade, judaico começa com a noite, ao te deitares, ao te levantares, andando nos teus caminhos, ensinando para os teus filhos. Ensinar, no caso, entre um rabi e os seus talmidei, hachamim, ou entre um pai e seus filhos, ensinar o conhecimento que se recebe do seu pai, do pai do seu pai, etc., e passar isso adiante para que Morachá Kehilá Yaakov, né, a nossa tradição, a tradição de Yaakov, possa continuar. A própria palavra Talmud tem uma referência com Tamid, que é sempre, Tamid. Mas o Tamid é sempre, ou seja, o estudo da Torá tem que ser constante. Talmud Torah Keneged Kulam, o estudo da Torá equivale ao cumprimento de todas as mitzvot. Então, Tamid como Estamid. Então, temos que ter esse fogo, como havia no Mishkan, na Parashá passada, Pekudei, que interessante, Mishkan, ele repete 2 vezes, com uma referência, como traz o Rebbe de Lubavitch, sobre a correlação entre os dois Batei Beis Hamikdash, em Bezrat Hashem, que seja construído o terceiro em nossos dias. Então, o estudo da Torá, ela tem que ser como um fogo, jamais como que se apaga, mas um fogo que ajuda a refletir por onde passa e ajudar. Esse também é o trabalho do Hassid, acender luzes, não dentro da sua casa, mas fora, como é uma correlação com Hanukkah, e colocando a vela em lugares onde possam apreciar e ver a existência dos milagres. Já nós temos também um adendo sobre o número 395. Eu não tive muito tempo de pesquisar a gemátria desse número, mas há um dado muito interessante. E por que eu pesquisei? Porque Mishnah, que é o ato, a Mishnah se refere à essência do Talmud. O Talmud ele é composto de Mishnah, Gemara. Esse é o Talmud. E aí a gente tem os comentários dos nossos Meforashim. Nós temos Urash, Tosfot, Rabi Hananel e outros grandes mestres. Mas na Mishnah, a Mishnah tem uma questão de também uma relação de Shana, ou seja, de repetir aquilo que está se aprendendo. Isso dá a essência da Mishnah, que é a repetição, e uma das ferramentas da tradição judaica, que é a Hazará. Quando você repete aquilo que você estuda, e se você estuda, e se você repete, e se você repete aquilo que você estuda inúmeras vezes, aquilo fica dentro da sua alma. Eu vou provar de uma forma muito simples. Vamos lá. Quais são as letras da palavra Neshama, que é a alma?
Nun, Shin, Men e Rei. Neshama, alma, são as mesmas letras, ou seja, Zetodavá Otiot Lamilah Mishnah. Lamilah Mishnah Zetodavá Lamilah Neshama. Então a palavra Neshama compõe as mesmas letras da palavra Mishnah. Logo, o que a gente aprende com isso? Muitas coisas. Primeiro, quando você faz a técnica da Hazará, aquilo está dentro da sua alma. Né? Não é uma repetição para concurso público ou para fazer uma prova específica que depois de meia hora você não lembra o que você estudou. Mas aquilo que você faz com ahavá, com amor, aquilo que você faz todos os dias, como fosse uma academia, aquilo que você planta todos os dias, e por isso Etz Haim, a árvore da vida. Então quando você faz a Hazará, fica dentro da sua alma, mas na verdade das verdades, o sentido mais profundo, o pardes dessa informação, ou seja, o Sod, do fundamento que a gente falou agora, é que quando você estuda a Mishnah, você está mudando a sua Neshama. Isso se refere a tudo sobre o estudo da Torá. Voltamos ao Mishpat, a sentença Talmud Torah Keneged Kulam, estudo da Torá equivale ao cumprimento de todas as mitzvot. Então, que possamos acrescentar o estudo da Torá, ainda mais nesse momento da Parashá Vaikra, uma Parashá que nos faz ter consciência das faíscas, da humildade, logo com o Aleph Katã, o Aleph pequeno, que faz a gente ter consciência que existe, que nós temos que fazer com que o nosso Aleph, o nosso sopro, a nossa essência possa crescer e possa estar consciente da forma amorosa como Kadosh Baruch Hu falou com Moshe, como traz o primeiro pasuk. Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai elav, Meuhel Moed lemor. Então, que para podermos trazer adoçamento para a nossa vida, ou seja, adoçar decretos, a singular, ou seja, a fórmula é Talmud Torah Keneged Kulam. E o estudo da tradição oral faz parte desse estudo. Claro que existem degraus e degraus, a pessoa tem que estar conectada a pessoas sérias, e muito importante tirar as dúvidas, sanar as dúvidas, um passo após o outro, mas sempre de uma forma consciente, compreensiva e sabendo também ter essa consciência de onde estamos no nosso contexto social, o que podemos fazer, o que possamos fazer para evoluir esse contexto social da melhor forma possível. Então só coisas boas hoje e sempre.